Um bom dia a todos, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Seja qual for o horário que você estiver nos assistindo, sinta-se acolhido. Eu sou Alan Augusto, aluno do curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, Campus Quari. Eu e meus colegas Orleandre Raimara, Fernanda Martins e Thalisson Brendo apresentaremos o trabalho sobre o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Para conhecer melhor, vamos seguir e conhecer os tópicos. Primeiramente, precisamos falar sobre o espectro da esquizofrenia. Ele engloba outros transtornos psicóticos, além da esquizofrenia propriamente dita, e também o transtorno da personalidade esquizotípica, do qual falaremos brevemente. O aspecto da esquizofrenia inclui transtorno da personalidade esquizotípica e transtorno delirante, transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, esquizofrenia com subtipos A, B e C, transtorno esquizoafetivo, transtorno psicótico induzido por substância ou medicamento e condição médica, catatonia e transtorno espectro da esquizofrenia e outros transtornos especificado e não especificado. Há sintomas que são característicos deste espectro, sendo eles delírios, alucinações, pensamento desorganizado, também conhecido como discurso desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, incluindo a catatonia, e sintomas negativos. É importante frisar que a catatonia é um mundo à parte a ser debatido. E, embora o DSM-5 não a separe numa classe separada, a catatonia está sempre associada a outros transtornos mentais. No caso da esquizofrenia, podemos defini-la, anteriormente à esquizofrenia, que ela é um conjunto de 3 ou mais de 12 características psicomotoras que envolvem desde excitação motora, imobilidade, negativismo profundo, ecolalia ou ecopraxia, que são respectivamente imitação de fala ou movimento, o que pode acontecer dentro do espectro da esquizofrenia. Já quanto aos sintomas negativos, pode-se destacar dentro deste espectro da esquizofrenia a expressão emocional diminuída, que vão desde a falta de contato visual até a falta de expressividade no rosto, nas emoções, e a avolia, que é a redução de vontade de realizar aquelas atividades, de iniciar as suas atividades diárias sozinho. Ele vai perdendo ao longo do tempo o indivíduo a querer fazer as coisas. Já os outros sintomas vão ser melhor explicados a cada tópico deste slide, deste trabalho. A personalidade esquizotípica e transtorno delirante. A personalidade esquizotípica é um transtorno caracterizado por um padrão generalizado de desconforto intenso com relacionamentos íntimos e com a capacidade reduzida para tal ato, por pensamento e percepções distorcidas e por comportamento excêntrico, comportamento estranho. A pessoa com essa personalidade prefere não interagir com os outros porque acredita que é diferente e não faz parte do grupo. Quando diagnosticado o transtorno de personalidade esquizotípica, tomando por base sintomas específicos que logo mais estarei explicando, que inclui desconforto intenso com relacionamentos íntimos, pensamentos e percepções distorcidas, o comportamento estranho. Já o transtorno delirante, ele é caracterizado por uma ou mais falsas crenças nas quais a pessoa crê firmemente que persistem no mínimo um mês. Essas falsas crenças podem ser coisas normais que poderiam ocorrer, como, por exemplo, ser enganado por seu parceiro, ou coisas improváveis de ocorrer, como os órgãos internos terem sido removidos durante a noite, enquanto ele estava dormindo, sem deixar nenhuma cicatriz. Esse transtorno pode surgir em pessoas com um transtorno de personalidade paranoide também,
O médico faz o diagnóstico tomando por base principalmente o histórico da pessoa. A pessoa, em geral, ela continua funcional e empregada. Quando o transtorno delirante ocorre pela primeira vez, normalmente a pessoa é afetada adulta ou numa idade avançada. Ele é menos comum que a esquizofrenia. A diferença entre eles, entre o transtorno delirante e a esquizofrenia, é a presença de delírios sem nenhum dos sintomas de psicose. Por exemplo, as alucinações, a fala desorganizada, o comportamento desorganizado. Os delírios, eles podem envolver situações que teoricamente poderiam ocorrer na realidade, como por exemplo, ser perseguido, envenenado, ser perseguido por uma pessoa que ele acredita firmemente que quer fazer algo mal a ele, ser amado à distância, ou podem envolver situações que são improváveis de ocorrer, como citado anteriormente, os órgãos internos terem sido removidos sem deixar cicatriz. A diferença entre um delírio e uma crença falsa ou errônea é que a pessoa continua a acreditar no delírio independente da quantidade de provas que outra pessoa possa indicar para ela. E existem tipos de transtorno delirante. O tipo de transtorno delirante se caracteriza pela erotomania, que a pessoa acredita que outra pessoa está apaixonada por ela, a grandiosidade, a pessoa está convencida firmemente de que ela tem algum grande talento ou fez alguma descoberta importante. O ciúme, a pessoa está convencida de que o seu parceiro ou amante fiel não é fiel a ela. A perseguição, a pessoa acredita que há um plano contra ela, alguém arrumando um plano contra ela para desgraçar a vida dela, praticamente. A somatização, no subtipo somático, a pessoa está preocupada com as funções ou atributos corporais, como uma deformação física ou um odor imaginário. Acredita-se também que na personalidade esquizotípica, são por fatores genéticos suas causas que desempenham uma função importante no desenvolvimento desse transtorno, sendo mais comum entre parentes de primeiro grau, como pais, irmãos e filhos, de pessoa que tem esquizofrenia ou outro transtorno psicótico. Seu diagnóstico é a expressão de emoção inadequada ou limitada, aparência e o comportamento estranho, a falta de amigos íntimos ou confidentes, ansiedade social excessiva que não diminui com a familiaridade e está relacionada principalmente com os medos paranoicos. Esses tratamentos são com medicamentos, terapia cognitiva comportamental e o transtorno delirante, como também os outros transtornos, são diagnosticados por avaliação médica. Seu prognóstico: o transtorno delirante normalmente não causa um comprometimento grave. No entanto, o paciente pode se envolver cada vez mais com o delírio. E já seu tratamento é tendo um bom relacionamento entre médico e paciente, às vezes medicamentos antipsicóticos. Bom, quanto ao transtorno psicótico breve, ele é um transtorno incomum e logo de início já é necessário estabelecer que, devido à ausência de estudos, não sabe-se o motivo exato de determinados eventos ocorrerem, como por exemplo a incidência entre o público da segunda e terceira idade, ainda que ele acometa todas as idades. Além do mais, também temos a prevalência entre pessoas do sexo feminino, ainda que ele também acometa pessoas do sexo masculino. Bom, estabelecido brevemente sobre como ele funciona, como ele atua, sobre o que ele é, vamos aos seus sintomas. Então, a psicose breve é um transtorno psicótico agudo e transitório, conhecido pelo seu início súbito. Desta forma, a pessoa que possui o transtorno psicótico breve, ela vai de um estado normal, onde ela está lúcida, para um estado psicótico de repente. Isso pode perdurar de um dia até no máximo um mês. E quando ela está nesse contexto, ela pode encontrar dificuldades em executar tarefas básicas do cotidiano, como a alimentação ou a higienização pessoal. Falado sobre os seus sintomas, vamos a então o diagnóstico. Bom, o diagnóstico ele é executado conforme o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Bom, para que ele seja diagnosticado, o indivíduo com o transtorno psicótico breve, ele tem que possuir pelo menos um dos seguintes sintomas, que são delírios, alucinações, discursos desorganizados, comportamentos organizados ou catatônico.
Então, estabelecido sobre o diagnóstico, vamos por fim ao tratamento. O tratamento ele pode ocorrer de forma farmacológica ou não farmacológica. Quanto ao farmacológico, geralmente é recomendado que o indivíduo venha a consumir antipsicóticos para retirar o estado de psicose aguda que eu havia citado anteriormente no tópico de sintomas. E quanto ao não farmacológico, é recomendado que ele vá para a psicoterapia, porque a psicoterapia vai buscar estabilizar e tornar com que o indivíduo venha a ficar lúcido novamente. Falando um pouco de transtorno esquizofreniforme, tem os mesmos critérios diagnósticos do transtorno psicótico breve. Entretanto, vão se diferenciar pelo tempo de duração. O psicótico breve dura menos de um mês. Já o transtorno esquizofreniforme pode durar de um mês, mas inferior a 6 meses. Posterior a isso, essas duas condições serão descartadas e o diagnóstico. Esquizofrenia. Esquizo vem de um termo grego que significa dividido, e frenia significa mente, ou seja, o distúrbio da mente dividida. Atinge milhões de pessoas ao redor do mundo. As dificuldades decorrentes dessa condição levam muitas vezes a pessoa a se isolar ou serem abandonadas por familiares e amigos. Os principais sintomas apresentados são delírios, alucinações, fala ou pensamento desorganizado. Outros sintomas comuns são a falta de expressão emocional e verbal e a agitação física. Uma pessoa esquizofrênica pode apresentar todos esses sintomas ou somente alguns em diferentes níveis de gravidade. Há fatores que influenciam para que a pessoa chegue nessa condição, sendo eles genéticos, que já vêm com uma predisposição hereditária, ou seja, de família, como por exemplo, se minha mãe é esquizofrênica, as chances maiores de que eu venha desenvolver também. Há também fatores ambientais do cotidiano, como as experiências estressantes. Essas características de esquizofrenia costumam surgir entre o fim da adolescência e meados dos 30 anos. A idade de pico do início do primeiro episódio psicótico é entre o início e a metade da faixa dos 20 anos para o sexo masculino e fim dos 20 anos para o feminino. A esquizofrenia não tem cura, é um transtorno mental crônico, mas pode e deve ser tratado. Quando o paciente recebe o tratamento adequado, as crises tendem a se tornar mais curtas e as fases sem manifestação dos sintomas duram mais tempo. Com isso, a consequência na disfunção social e profissional. Sobre o transtorno esquizoafetivo. Inicialmente, o termo esquizoafetivo foi utilizado por um russo chamado Jacob Cassany em um artigo sobre psiquiatria, e desde então ele foi adotado pelo meio acadêmico e profissional para identificar quando há sintomas de humor e sintomas psicóticos, desta forma sendo categorizado como transtorno esquizoafetivo. Quanto à sua etiologia, bom, há muitas hipóteses, contudo poucas conclusões. A mais aceita é a etiologia genética, no qual indica que pacientes com história familiar de esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar estão mais sujeitos ao desenvolvimento de um quadro esquizoafetivo. E este quadro ele é dividido em dois tipos, sendo o subtipo bipolar, quando o episódio maníaco faz parte da apresentação. Nesse subtipo pode existir a ocorrência de episódios depressivos, que no caso são de maneira homogênea juntamente ao maníaco, e quanto ao subtipo depressivo, quando somente episódios depressivos maiores fazem parte da apresentação, não havendo sintomas de mania. Sintomas de mania seria referente, por exemplo, ao abuso de substâncias, ao alto ego, a, por exemplo, gases excessivos e por assim vai. Desta forma, estabelecido sobre os tipos, vamos ao seu diagnóstico. O DSM-5 cita que, para o diagnóstico do transtorno esquizoafetivo, ele deve seguir as seguintes características. Os sintomas afetivos devem estar presentes na maior parte da duração da fase ativa da doença. Os sintomas psicóticos não podem estar relacionados ao uso de substâncias ou outras condições clínicas. E deve haver a presença de delírios e ou alucinações por pelo menos 2 semanas na ausência de episódios maníaco ou depressivo vigente. Bom, por fim, vamos ao tratamento.
Quanto ao tratamento farmacológico, não há nenhum tratamento medicamentoso. Portanto, é necessário que os indivíduos que sejam diagnosticados com o transtorno esquizoafetivo sejam tratados conforme o diagnóstico sindrômico que eles possuam. Desta forma, também é necessário citar que o transtorno esquizoafetivo é composto por 3 síndromes, que são a síndrome psicótica, a síndrome maníaca e, por fim, a síndrome depressiva. E para tratar essas síndromes, deve ocorrer o uso de antipsicóticos, estabilizadores de humor e os antidepressivos. Transtorno psicótico induzido por substância ou medicamento em condição médica. Esse transtorno é caracterizado por alucinações ou os delírios que ocorrem devido aos efeitos da ingestão dessas substâncias ou pela abstinência dessas substâncias, na ausência de delírio. Os episódios de psicose induzida por substâncias são vistos com frequência nos setores de emergência e de pronto de atendimento. Vários tipos de substância podem desencadear esse episódio, como álcool, anfetaminas, cannabis, cocaína, sedativos, opioides. Os sintomas são muitas vezes breves e desaparecem assim que o medicamento está causando os sintomas, é eliminado do organismo. Porém, a psicose desencadeada por anfetaminas, cocaína ou PCP pode durar várias semanas. Seu tratamento é principalmente usando um ambiente tranquilo, muitas vezes um medicamento ou um antipsicótico. É importante também que a pessoa que recebe esse tratamento para o transtorno psíquico induzido por substância ou medicação realize uma consulta de acompanhamento com o médico para receber tratamento para um eventual transtorno por essa substância, pelo uso dessas substâncias, para determinar se os sintomas apresentam o estágio inicial da esquizofrenia em si, ou de um transtorno relacionado à esquizofrenia. Adentrando um pouco sobre outro transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico especificado, ou outro transtorno psicótico não especificado, a gente pode fazer aqui um contraponto entre um e outro. Primeiro a gente faz uma especificação geral do que eles são. Tanto o outro transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico especificado, quanto o transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado, eles não satisfazem todos os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica dos transtornos do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. O que tem o transtorno psicótico especificado é aquele onde o clínico indica qual é o tipo de transtorno apresentado, mas ele não opta por não especificar qual é o transtorno dentro do espectro da esquizofrenia em que o paciente está sendo diagnosticado e recebido na clínica. Já no segundo, que é o que há com o transtorno psicótico não especificado, ele ocorre em casos de urgência e emergência, onde não consegue-se informações suficientes para a caracterização do transtorno. Então, o profissional que atende o paciente opta por não especificar qual é o transtorno que ele está tendo, por muitas vezes não conseguir identificar em meio ao quadro em que o paciente está. Para finalizar o nosso trabalho, vamos assistir juntos o filme que eu e meu grupo produzimos. Neste pequeno filme, nós podemos identificar e observar o transtorno do espectro da esquizofrenia, mais especificamente aquele que é induzido pelo consumo de substâncias. Ao decorrer deste pequeno filme, é possível observar na personagem características que são capazes de identificar qual o transtorno dentro do aspecto da esquizofrenia que ela sofre e também, além de tudo, todos os aspectos físicos e emocionais perceptíveis na personagem, também podemos ver como a falta de tratamento pode ocasionar em resultados muito ruins para todos que estão envolvidos, né, na vida daquela pessoa que sofre com o transtorno
dentro do aspecto da esquizofrenia. O que é isso? Não é o que a senhora tá pensando. Foda-se, eu vou jogar ele fora, vai. Vem aqui. Você tem aí? Não conta nada pra eles que eu te dou. Eles quem? São eles. Filho, É que ele, tá ficando doido. Precisa de ajuda. eles sabem de mim, eles sabem demais. Este foi o nosso pequeno filme, um pequeno clipe. Esperamos que tenham gostado e que tenham entendido o sentido, né, de poder, após este trabalho, né, já com os conhecimentos obtidos, observar de uma outra forma esses sentimentos, essas percepções da personagem, dos seus familiares, né, o modo como a gente lida durante o dia a dia com pessoas com transtornos mentais, mais especificamente a esquizofrenia, no caso do personagem André, a esquizofrenia por substância, e que agora a gente possui um novo olhar, né, com este trabalho. A partir deste trabalho, foi-nos permitido entender acerca de todo o espectro da esquizofrenia e como cada elemento que caracteriza um tipo de transtorno deste espectro é importante na hora do cuidado e na assistência à saúde humana, pois é muito importante saber diferenciar cada transtorno mental nos nossos pacientes, pois lidaremos com vidas humanas, que são vidas complexas, mentes brilhantes, e é por isso que a psicologia geral, como disciplina, nos ajuda a entender tudo o que diz respeito à saúde mental humana e se faz extremamente necessária.
pois aprender a lidar com a mente humana na sua mais diversa complexidade e conhecê-la é muito importante, pois é um ato que nos torna mais preparados, praticando nossas competências profissionais e aplicando o que conhecemos em sala de aula. Conhecendo aqui como diagnosticar, como tratar e como identificar principalmente e diferenciar os transtornos deste espectro e de outros que os nossos colegas também estudaram e nos apresentaram, é que nós conseguiremos construir o nosso perfil profissional como futuros enfermeiros em ação neste município e também dispostos a ajudar a toda pessoa que precisar da nossa ajuda. Cuidar, que é a nossa principal missão. Aqui estão as nossas referências, dentre elas vídeos, artigos publicados em revistas, sites e a nossa principal fonte, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Muito obrigado pela atenção de todos.